Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo deste canal e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre layout na quarentena. Você chegou a pensar em fazer alguns ajustes no layout da sua padaria para se adequar nesse momento de quarentena? Confesso que esses dias eu trabalhei muito home office, saí quase nada, apenas para ir no supermercado e em situações pontuais. Mas no último final de semana eu fui a uma padaria com empório e me causou um certo desconforto, justamente em função do layout que não foi adequado. Muitas pessoas aglomeradas e mesmo que as pessoas que estavam ali tentassem se distanciar, era impossível em função do layout, porque o layout que estava configurado no espaço não permitia que as pessoas se distanciassem. Então eu parei muito para pensar sobre isso, em relação ao layout nesse período de quarentena. Como é que os panificadores, como é que os empresários estão se reorganizando para atender a legislação e para deixar os espaços mais seguros e confortáveis para os clientes. Você pode até pensar que isso é bobagem, que é um fator pontual. Sim, realmente o momento que a gente está vivendo vai passar, mas eu acho que a gente já entendeu que não vai passar tão rápido assim e que é necessário que a gente tome providências para que minimize os impactos e que a gente consiga proporcionar segurança para todos que vão à sua loja. Então eu vou abrir aqui alguns projetos e mostrar para vocês como a gente pode reorganizar esses espaços. Mas então, como é que é possível a gente fazer essa reorganização? As áreas de lanchonete atualmente, por decretos estaduais, não podem funcionar. Então, essas áreas foram isoladas e as mesas retiradas. Então, será que a gente não consegue reorganizar esse layout aproveitando essa área e permitindo um maior distanciamento onde as pessoas estão circulando? Então, aqui a gente tem o projeto de uma padaria, uma maquete 3D, e aqui a gente está na entrada da padaria. Entrando, a gente está na lanchonete. Aqui a gente já sabe que essas mesas precisarão ser retiradas, já foram retiradas. Então, a gente está com essa área vazia e ociosa. Então, a gente pode reorganizar o espaço para ocupar essa área e criar maiores circulações, onde as circulações são menores e o fluxo concentrado. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Algumas opções. Aqui, nessa área aqui de padaria, a gente consegue já perceber que as circulações, que a gente tem uma limitação de circulação. Então, o que poderia ser feito aqui? A gente poderia relocar esse móvel aqui, que é um móvel de expositor de doces, para aquela área onde estavam as mesas, juntamente com o freezer de picolé, que também poderia ser relocado para a área onde estão as mesas da lanchonete, na entrada da loja, e trazer esse móvel aqui de autosserviço para a área central da loja. Pegar uma mesa de apoio, uma mesa da lanchonete mesmo, trazer para cá e colocar como apoio de balança. Então, a gente retiraria esse móvel, relocaria o móvel de doce e o de picolé para outra área, traria esse móvel aqui para essa área mais central para possibilitar uma maior circulação. Então, nessa área aqui, teria apenas esse móvel aqui. E esse móvel aqui, que é uma mesa dispositora de bolos, também poderia vir para essa área aqui, na entrada da loja. Então, na hora que a gente entra na loja, já poderia ter a mesa com a exposição dos produtos. Aqui, entrando na loja, já poderia ter a mesa aqui, junto com o expositor de doces e o freezer da Kibon. Então, essa seria uma opção, uma possibilidade da gente relocar esse mobiliário para atender esse distanciamento.
exigido. E é claro que a gente tem que observar a possibilidade de mover esse mobiliário, uns são mais difíceis, em função de ponto elétrico e ponto de dreno. Mas na possibilidade da gente fazer essa movimentação, é bem válido para esse momento. E aqui a gente tem um outro projeto numa outra situação. Aqui a gente está na entrada, então a pessoa entra por aqui, aqui a área de lanchonete, aqui um expositor já na frente da loja e um lateral. E nessa área aqui, à esquerda, a gente tem os freezers e a área de hortifruti, verduras e congelados. Então, o que poderia ser feito nessa situação? Aqui a gente vai olhar de cima para ficar mais fácil para a gente entender exatamente como é que está acontecendo esse layout. O que a gente poderia fazer aqui? Nessa área aqui de mesas, a gente já sabe que essas mesas sairão desse lugar, elas terão que ser retiradas. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar esse móvel aqui de exposição de entrada, trazer para essa área, aqui não teria problema fechar essa porta, já que a área externa é uma área de mesas de lanchonete, a gente não precisa desse acesso nesse momento, então a gente poderia relocar esse móvel para essa área aqui. Essas banquetinhas também poderão sair, que não poderão ser utilizadas nesse momento. Esse móvel de exposição que fica na entrada poderia vir para cá para fazer essa separação da entrada com a saída. Então, poderia ser feito com esse móvel, já que ele tem a possibilidade de uso dos dois lados. Então, ele viria para cá e a gente ganharia essa área toda livre. Que a gente poderia virar essa mesa aqui para cá. A gente ganha mais área de circulação, complementando com um desses freezers. Então, a gente ficaria uma mesa de hortifruti aqui e para cá o freezer de congelados. E nessa situação, tendo a possibilidade da gente fazer a retirada de um dos freezers e manter só um e concentrar todos os produtos num freezer só, a gente conseguiria atender. Então, tem aí mais uma opção, mais uma ideia, uma possibilidade para a gente reajustar esse layout e atender essa nova realidade. Quando a gente vai fazer um projeto de padaria, ou de um empório, ou de qualquer outro espaço de alimentação, a gente considera como uma boa circulação o espaço entre 1,20 e 1,5 m, porque a gente considera que uma pessoa ocupa um diâmetro de 60 centímetros. É claro que tem variações de pessoa para pessoa, mas o padrão, uma medida padrão, é um diâmetro de 60 centímetros. Então, a gente considera uma pessoa indo e vindo 60 centímetros mais 60 centímetros, que é 1,20 m. Então, a gente considera o mínimo essa circulação. E uma circulação mais confortável, que seria de 1,5 m, dependendo do lugar, dependendo de como é a logística, se tem carrinho ou se tem cestinha. Então, temos essas variações. Só que na situação atual que a gente está vivendo, além da circulação mínima necessária, é exigido um distanciamento entre as pessoas de 1 m a 1,5 m, dependendo do estado. Então, é muito importante que a gente reveja esses distanciamentos e essas medidas das circulações para que a gente dê segurança aos clientes no ato da compra. Uma outra estratégia bem legal é a sinalização, que nesse momento pode ser muito utilizada. Sinalizar as gôndolas para que as pessoas, quando entram na loja, já se localizem onde elas podem ir para buscar o produto que estão procurando. E com isso, façam compras mais rápidas e eficientes. Você pode colocar a placa de sinalização fixada no teto ou até mesmo fixada nas gôndolas, desde que esteja na altura dos olhos e com uma boa visualização. Então, eu dei aí algumas dicas e algumas orientações para que você consiga reajustar o seu layout. Mas é claro que cada um tem uma situação diferente, uma situação específica, os equipamentos diferentes, o espaço físico diferente.
Então é necessário que você olhe bem o seu espaço para ver como é possível fazer essas adequações. E pensando também nesse momento, que às vezes é o momento de você focar no seu produto, no produto que tem mais rotatividade, mais lucratividade e os de primeira necessidade. Eu espero ter te ajudado um pouquinho nesse momento. Se você precisar de mais alguma dica, deixe no comentário, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande abraço, qualquer dúvida estou à disposição e até o próximo vídeo.